Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nosso segundo encontro da disciplina Manejo de Sítio Específico de Solo e Planta. E nessas primeiras aulas nós estamos revisitando o processo de adoção da agricultura de precisão em vários países e inclusive no Brasil. E na de hoje à noite nós vamos trabalhar no material do professor José Molim. Ele apresentou no InfoEg já há alguns anos o estado da arte da agricultura de precisão na América Latina, mas em especial no Brasil. O professor Molim talvez seja aí o nosso professor número 1 em agricultura de precisão, tem muita experiência e uma larga produção científica e técnica. E ele coordena um laboratório de agricultura de precisão, LAP, né, da Exalc. Muito bem. Então, posicionou primeiro. Tamanho de tela tá bom, pessoal? Tá bem o tamanho de tela? Tá bom, professor? Tá. Ótimo. Como nós temos um grupo pequeno aí, quando vocês quiserem interromper, sintam-se totalmente à vontade. Bom, então o Brasil, nós estamos acompanhando aí junto com a Argentina, né? São os países da América do Sul e pela sua extensão territorial, eles têm um potencial agrícola muito grande, né? Claro que nós não estamos aí desconsiderando o Paraguai, Uruguai, Bolívia, a própria Colômbia, onde que a agricultura tem crescido bastante. Então, ao redor da área da América do Sul, né, da América Latina aqui, em torno de 13% da área do mundo, porque nessa análise dele considera aqui também parte da América Central. Muito bem. Sobre o Chile, nós vamos ver uma apresentação específica com um pesquisador, né, o Dr. Stanley Best, que ele veio numa Pessoa América, mas é interessante é que a vitivinicultura, ou a viticultura no Chile, você sabe que ela é muito importante, né? E 60% dos exportadores de vinho, né? Eles utilizam a agricultura de precisão. Então, provavelmente, os senhores aí, quando tomarem um vinho chileno aí, estão consumindo um produto aí que teve agricultura de precisão. A horticultura também assim, é muito importante no Chile, né? E ela 30% de adoção. E em grãos, interessante, né, que é 15% ou menos. Então, se distingue bem do Brasil, né? Situação brasileira, nós temos a adoção da agricultura de precisão, principalmente na cultura de grão, temos também na cana-de-açúcar, né? Mas na fruticultura e horticultura ela é incipiente. Então, é interessante, né, essa distinção do Chile. E vocês sabem que assim, as frutas do Chile realmente são espetaculares, né? Eu, particularmente, sou um consumidor de produtos chilenos aí, líquidos. O Stanley Best aqui é esse pesquisador, né, que a gente vai fazer uma apresentação dele, né? Ele é diretor nacional do Programa de Agricultura de Precisão no Chile. Bom, na Argentina, nós temos um intercâmbio grande com a Argentina, né? Eu, particularmente, já participei de 5 cursos internacionais de agricultura de precisão e eu espero que a gente possa, numa dessas, fazer uma viagem de estudos, né? Para que vocês possam conhecer lá o ambiente. É muito interessante. A Argentina, ela iniciou antes do Brasil, ou se não iniciou antes, ela teve um desenvolvimento maior da agricultura de precisão
e enquanto que o Brasil foi um pouco mais lento. E outra característica interessante, então, é que o INTA, o Instituto de Pesquisa, né, ele coordena os trabalhos de agricultura de precisão e, em dado momento, o governo argentino, a Argentina como país, decidiu que a agricultura de precisão era uma prioridade e houve um impulso muito grande nessa área. Nós vamos ver um pouco disso. Então, usando os dados de adoção da agricultura de precisão, a gente observa que até os anos 2000 a adoção da agricultura de precisão era muito limitada, né? Mas depois dos anos 2000 nós tivemos um crescimento muito acentuado, especialmente, né, do posicionamento por satélite das máquinas agrícolas no campo. E o interessante da Argentina, os monitores de semeadoras, né? Isso aqui foi muito nacionalizado, foi muita coisa feita na própria Argentina, sabe? E houve um crescimento espetacular, né? E uma adoção fantástica. E depois, os monitores de produtividade, nós vamos ver que a Argentina ela sustenta, né, que ela é o segundo país do mundo em mapas de colheita, que ela só perde para os Estados Unidos. E isso, para nós brasileiros, assim, nos deixa um pouquinho desconfortável, né? Porque nós temos uma área tremenda e fazemos tão poucos mapas de colheita. Nós vamos ver que isso é um problema, né? E, bom, e outras tecnologias que estão crescendo. Uma coisa interessante, então, sobre a Argentina, como o INTA coordena tudo isso, os dados da Argentina eles são centralizados sobre a agricultura de precisão, e isso ajuda bastante, né? E aqui você tem os produtos argentinos que eu estava falando para vocês, que na década nos anos 2000, né, houve um incentivo grande, né, para nacionalização. Então, você veja que os dosificadores ou controladores de taxa variável atingiu aí 95%, 100% dos monitores de semeadora feitos na Argentina. E muitos, aliás, que nós utilizamos no Brasil, às vezes vêm da Argentina. Eu mesmo tive a oportunidade de, lá no início, aqui nos anos 2000, junto com alguns produtores aí, de instalar alguns em semeadoras. Nem sempre funcionou muito bem, porque as nossas semeadoras elas já eram maiores e mais pesadas que as argentinas, então a gente teve algum probleminha aí no motor que acionava o rotor para fazer a dosificação. Mas você veja que as outras tecnologias também têm um índice bem interessante de nacionalização. E esse é um pesquisador que nós vamos ver, que infelizmente faleceu, o Mário Bragatini. Ele foi um nome, assim, uma referência na Argentina, é uma pessoa que construiu uma história, um legado espetacular, um orador nato, uma pessoa que empolgava quando ele discursava. E aí nós chegamos, né, aqui é só dose variável de sólidos, né, mostrando a quantidade. No Paraguai, aqui o professor Molin coloca que o Paraguai é muito similar ao Brasil. Eu diria assim, eu tenho uma boa experiência visitando o Paraguai, e como eu vou deixar isso aqui público também, talvez alguns paraguaios nos assistam aí, brasileiros que trabalham no Paraguai também. O Paraguai tem algumas questões interessantes que a importação de equipamentos é facilitada pelo governo, né? E consequentemente eles têm acesso assim mais fácil que no Brasil à tecnologia. E mesmo a máquinas agrícolas também é possível você comprar máquinas usadas de outros países. Então, o acesso à tecnologia não é um problema
no Paraguai, se tem um acesso ao mercado globalizado. E a agricultura de precisão, então, nós temos no Paraguai produtores muito fortes, né? E de diferentes nacionalidades, e que acabam usando a agricultura de precisão em diferentes níveis. Certo? Muito bem. E aqui está dito, importação é facilitada. Bom, na Colômbia, Colômbia é um país bem interessante. Eu tive a oportunidade de ir umas 3 vezes à Colômbia. Eles estão interessados, né? Eu fui, inclusive, com uma exposição a convite da ABIMAC, e se apresentou, então, o Projeto Aquários, lá na Colômbia. E essa é a região do Vale de Cauca, é uma região muito bonita, né? E bastante coisa com cana-de-açúcar, né? Mas é bem diversificado a produção na Colômbia, né? E tem café também, mas o café já é em outra região, tem arroz e tem milho. Na época, o interesse era pelo milho. Então, voltando mais ao caso brasileiro, nós temos aqui uma máquina para colheita de cana, né? E um exemplo dos primeiros mapas de produtividade, tá? Mapas de produtividade de cana, desculpa. Não são os primeiros, mas também é uma tecnologia ainda assim, relativamente nova. Essa aqui você vai fazer a passagem da cana e a quantificação, né, um sensor de carga, do que está sendo colhido. Então, a gente vê que tem uma variabilidade espacial bastante importante, né, na Colômbia. E aqui está o professor Molin, né? Em alguns desses trabalhos, você vê um tipo de solo bem diferente do nosso, né? Esse solo aqui é um solo de várzea, matéria orgânica, solo com umidade, bastante umidade, né? E aqui está um mapa de produção aí gerado pela equipe do professor Molina na Colômbia. Então, a agricultura de precisão, ela é apresentada e oferecida como uma tecnologia, né? E na verdade, nós não podemos, se nós pensarmos na agricultura de precisão como uma intervenção só, a gente não vai estar explorando o conceito como um todo, que ele abrange todas as etapas do processo produtivo. Então, nós não deveríamos, muita gente associar, o que é agricultura de precisão? É a amostragem de solo e fertilização a taxa variável. Hoje, a agricultura de precisão, o entendimento que ele é muito maior que isso, embora cada uma dessas intervenções elas nos tragam um tipo de retorno. Então, vamos ver o caso brasileiro, que é o que nos interessa nessa apresentação, que ela vai ser focada, né, com essa visão de São Paulo. E para isso, né, o professor Molin, ele utilizou uma pesquisa que foi disponibilizada pela Kleffman Group, que ela é especializada em fazer pesquisa. E é interessante porque a Stara encomendou uma pesquisa dessas recentemente. Então, eu pedi para o Jonas da Stara para ele fazer um bate-papo conosco apresentando os dados que a Kleffman fez recentemente. Então, essa aqui já foi feita há algum tempo atrás e recentemente a Kleffman fez para a Stara, e eu assisti a uma live no qual esses dados foram apresentados. Mas a amostragem foram feitas 992 pessoas entrevistadas, 429 pessoas no Sul, 415 no Cerrado e 118 no Mato Piba,
Maranhão, Tocantins, Piauí, etc. Então, o grupo 1, que é o mais equilibrado, né? O grupo 1 e o grupo 2, número de agricultores é semelhante, só que a área do 2 é bem maior, né? E a área 3 tem um número, né? E essa pesquisa ela foi em 2013 e foi feita por telefone. E tem um erro aqui estimado aí de 5, um erro total, né, de 3 a 8%. E aqui a questão de que cultivos são predominantes, né? Então, nós temos soja, milho e trigo. Então, culturas de grão. Basicamente, nós estamos falando de culturas de grão. Então, a cultura da soja é a principal cultura, né? Que foi analisada. O milho, depois da soja, que seria o milho de safrinha, né? O milho como primeira cultura e o trigo. Mas, basicamente, então, a soja domina esta pesquisa. E com relação a que equipamentos, né, que foram analisados, o trator, pulverizador, semeadora e colhedora. Então, basicamente, esses números aí, né? E então, sobre a potência, algumas características, né? O questionário perguntar que tipo de trator tinha, 44% com tratores de 100 a 150 HPs, que é um trator médio, né? 21% com trator mais pesado. Pulverizadores autopropelido aparecendo com 40%, colhedoras 100%, e semeadoras mecânicas e pneumáticas. Aqui é bem interessante, né? Que o mercado brasileiro é um dos últimos que tem semeadoras mecânicas, né? No mercado americano, praticamente é tudo pneumática. É interessante isso, porque nós fizemos um artigo aí com um orientado meu e a gente submeteu para Precision Planting, para Precision Agriculture, foi aceito, mas um dos revisores falou assim, eu só não entendi por que vocês compararam uma semeadora mecânica com pneumática, se a semeadora mecânica já saiu do mercado aqui nos Estados Unidos há um par de anos, né? Aí a gente disse, não, mas aqui no Brasil ela é a dominante, né? Então, mas a tendência é das pneumáticas mesmo. Bom, a pergunta que nos interessa, né? E aqui eu quero dizer para vocês assim que aqui aparece que usa uma técnica da agricultura de precisão em 45%, que é um número elevado, né? Às vezes eu escuto o professor Santi falar 35%, né? Eu às vezes sou um pouco mais conservador, falo em 25%, e aqui apareceu 45%, né? Agora, o interessante é que parece que essa pesquisa da mesma empresa, né, Kleppmann, em 2019, esse número, assim, se for o conceito completo de agricultura de precisão, caiu bastante. Viu? E o que mais se utiliza é a amostragem de fertilidade do solo e a geração dos mapas de atributos. Depois, coerente com isso, né, é a taxa variável de fertilizantes sólidos. Né? Aparece já bem interessante taxa variável de aplicação de fungicidas, herbicidas, e a taxa variável de sementes crescendo bastante. Aí vem aquela questão que eu disse para vocês, né? E o piloto automático e a guia por satélite. Se for isso, é isso que vai ser acima da fertilidade do solo. Mas, por alguma razão aqui, não apareceu. Então, depende muito de quem faz a pergunta, né? Se às vezes
por telefone ainda, né? Uma coisa assim distante, e de repente o agricultor nem percebeu que toda a orientação das máquinas dele são por satélite, né? Esse número aí certamente seria bem maior. É a minha opinião. E que não utiliza agricultura de precisão, 55. Então, que utiliza pelo menos alguma técnica, quase a metade do Brasil. E a outra questão aqui, eles quiseram detalhar que tipo de amostragem de solo. A amostragem em grid, seguindo uma malha amostral, ou algum tipo de amostragem, né? Então, isso é uma questão também que às vezes é debatida, né? No início, assim, a gente adotou uma malha de 1 ponto por hectare como sendo uma referência. Até porque essa era a malha que se usava nos Estados Unidos. Se utilizava uma malha de 2,5 acres por amostragem, que dava aí 1 ponto por hectare. Mas quando chegou no Centro-Oeste, aí a coisa complicava, né? Porque uma fazenda com 10 mil hectares, você vai fazer um grid de 1 ponto por hectare, fica bem caro e demorado esse processo. Então, se teve que adotar outras estratégias. Então, o tamanho do grid de amostragem, né, que é um detalhe técnico, que tamanho de grid, né? Eu falei que 1 seria o padrão ideal, né? Ou se não é ideal, tecnicamente seria o mais defensável. Nós vemos que aqui no Sul, e eu espero que as universidades, Projeto Aquários, etc., tenham alguma contribuição nisso tudo, né? Pode ser uma visão um pouco otimista minha, mas todas as empresas que trabalharam com isso, né? Desde a Maná Fertilizantes, que foi uma das primeiras a fazer grid aqui, as consultorias de agricultura de precisão do sul do Brasil, mas de fato parece que a escola tem funcionado bem, né? 27% aqui no sul utiliza o grid de até 1 hectare, que seria assim, tecnicamente o mais defensável. Mas quando você vai para o cerrado e para o novo cerrado, aí esse número assim, passa a ser pequeno, né? Aí entre 1 e 2 hectares, que eu diria assim, é o fósforo que é o maior problema, sabe? Mas aí você tem aqui 50%, né? Mais de 50% do sul, com grids até 2 hectares, que seria uma coisa muito boa, né? Seria uma boa representação. Mas quando você vai para o Novo Cerrado, o Matopiba e o Cerrado, esse número fica abaixo, né? E aí, quando você vai para grids maiores, né? Então, você começa a perder resolução. Aqui, por exemplo, no Matopiba, 45% dos entrevistados manifestaram, né, que o tamanho de grid que eles utilizam seria um grid aí de 4 a 5 hectares. Assim, muita gente diz que isso inviabilizaria a agricultura de precisão. Eu não estou exatamente nessa corrente de pensamento, porque você pode usar outras ferramentas que permitem fazer uma amostragem tipo por ambientes, né? Por áreas homogêneas, e que talvez o erro não seja tão grande. Agora, se você não usar nenhuma estratégia, talvez com um grid desse você não vai ter a dependência espacial e uma amostra não se relaciona com a outra e fica difícil você fazer um mapa de atributos, porque você não vai ter como fazer interpolação, né? Se você não tem a dependência espacial, a interpolação fica um voo cego. Tá? Os equipamentos. Então, interessante, né? Os equipamentos, aqui apareceu o piloto automático com a tecnologia mais utilizada, piloto e sinal de GPS, né? Então,
essa é a tecnologia, sem dúvida nenhuma, mais adotada no país, não há dúvida disso. Aí depois nós vamos para o monitor de semeadura, olha que interessante, né? Já aparecendo muito forte, a barra de luz, que sendo substituída pelo piloto automático, sinal de GPS, fertilizantes e químicos a taxa variável, importante, monitor de colheita. Você veja só, né? Como eu disse para vocês, o início de tudo foi pensando em monitor de colheita e amostragem de solo, né? E hoje, assim, o monitor perdeu bastante da sua força, mas é muito importante. A taxa variável de sementes e utilização, né, de gerenciamento, eu diria, por aplicativos, etc., com nós. Então, sinal de GPS, né? Então, aqui nós temos os diferentes acurácias, né? Dos nossos sinais abertos, né? Não pagos. 88, esse número pode variar bastante, viu? De acordo com a época que a gente fizer a pesquisa. Sinal diferencial, RTK, RTX, né? Então, isso aqui é assim, muitos agricultores, eles não gostavam muito de pagar, né, pela tecnologia, preferiam um erro maior. Mas hoje, assim, a gente está vendo que à medida que você tem desligamento de seção, desligamento linha a linha, então aí você precisa um sinal de melhor qualidade, né, um DGPS, um sinal RTK, né, que seria o ideal. E se a gente quer rastreabilidade, depois quer fazer, por exemplo, todo um planejamento de linhas e tal, aí realmente esse sinal de melhor qualidade é importante. Quando nós começamos a fazer a amostragem de solo, sabe? Aí há 20 anos atrás, a gente usava um GPS desses de mão com um erro de posicionamento que era de metros, né? Então, o erro de posicionamento era 3 metros, 5 metros. Depois a gente passou para a escala submétrica e depois passou para a escala centimétrica, né? Então, hoje, a acurácia no posicionamento é muito grande. E se a gente vai pensar assim no futuro da agricultura de precisão, se o nosso objetivo é acertar uma pequena praga que está numa folha, realmente eu vou ter que ter uma acurácia muito grande, né? E isso é possível, né? Hoje se tem diferentes estratégias, antenas, etc., que melhoram, né, esse posicionamento. Então, tamanho de propriedade, né, que tipo de sinal, para ver se as propriedades maiores elas teriam um sinal de melhor qualidade, né? E então a técnica versus o equipamento, né? Deixa eu mostrar para vocês assim, né? Quando começou a agricultura de precisão, ela sempre estava muito atrelada aos equipamentos, né? Então, eu que vivi boa parte disso, né? Havia uma preocupação muito grande, assim, como que o pequeno agricultor vai se beneficiar da agricultura de precisão, porque as máquinas são caras, são muita coisa importada. E, de fato, assim como na Argentina, a nacionalização dos equipamentos no Brasil ela foi importantíssima para tornar mais acessível. Depois, é aquilo que se diz na indústria, nós tínhamos que fazer a customização da agricultura de precisão. Muita coisa era em inglês, que dificultava a sua correta interpretação por parte dos operadores. E a terceira questão é que, ao longo do tempo, eu diria para vocês hoje, com a agricultura digital,
ela se descola do equipamento, né? Hoje você pode fazer agricultura de precisão, assim, sem precisar adquirir uma máquina que tenha tecnologia embarcada, porque hoje você abriu esse conceito. Mas no início, assim, a agricultura de precisão, a primeira coisa que o agricultor fazia era ou a amostragem de solo, mas depois ele perguntava para nós, qual a máquina que eu tenho que comprar para fazer isso? Então, a indústria de máquinas agrícolas, ela foi a gente chama um driver, né? Foi um carregador, uma fonte, né? Isso por um lado, mas por outro lado ela trouxe muita inovação, ela foi fundamental para a implantação da agricultura de precisão. Tá? Por que não utiliza? É caro. Então, a primeira coisa que sempre se escuta, né, é que a tecnologia é cara. Bom, a tecnologia, ela, como a gente pode ver, ela, ao longo do tempo ela vai ficando barata, vai ficando acessível, né? O celular, quando surgiu, também era muito caro, né? O telefone era caríssimo. E quando a gente vê o computador, era caro. Todas essas tecnologias, com o tempo, elas vão ficando acessíveis a um grupo cada vez maior, né? Depois, um grupo importante que me preocupa bastante, 30%, aí diz que não via benefícios. Isso, acho assim, é um grande desafio para a agricultura de precisão, porque a gente tem que provar que o que a gente está fazendo está dando retorno para o produtor, né? Outra questão que os produtores falavam e que ainda falam até hoje, né? Falta operadores com capacidade de trabalhar, né, nessas máquinas. Isso a campo e depois no processamento, né? 7%, que falta equipamentos ou máquinas adaptadas à sua necessidade. Isso aí também é muito interessante, né? Se a gente for ver dentro de cada empresa, indústria de máquinas agrícolas, houve uma adaptação muito grande desde os anos 2000, né, nesses 20 anos, 25 anos, para tentar atender a demanda dos produtores. Uma das coisas que eu digo para vocês os controladores, computador de bordo, né, que no início era muito complexo, né? Tem uma foto que eu gosto muito, que é a cabine de um trator, né? E aquela cabine era cheia de computadores, de controladores, atuadores. E então o cara ficava assim, poxa, como é que o cara vai ficar olhando para todas essas telas aí e controlando tudo isso e ainda fazendo o serviço que ele tem que fazer, né? E às vezes uma pessoa que assim não tinha muita facilidade. Então, ao longo do tempo, essas coisas ficaram muito mais amigáveis, ficaram muito mais fáceis, né? Isso é importante. E outros fatores. A pergunta, né, que interessa muito para quem quer investir nesse mercado é se os agricultores pensam, né, em investir. E isso, dessa pesquisa aqui, da nova pesquisa e uma outra que nós fizemos, nosso programa de pós-graduação aí fez, 79 responderam que sim, né? Então, embora haja uma desconfiança assim sobre a técnica, né, praticamente a esmagadora maioria diz que pensa em comprar um equipamento, né, e pretende investir na tecnologia. Aí a pergunta é se você vai investir, né? Em que você investiria? Né? Um grupo pequeno falou, eu preciso comprar um software para gerenciar tudo isso, né? Outro grupo já falou no piloto automático, né? Outro falou em monitor de colheita, monitor de plantio, você veja aqui, né? Que interessante. Monitor de taxa variável de sementes, um controlador de químicos, né? E de fertilizantes também. E outros. Então,
nós vemos que é importante fazer esse tipo de pesquisa, mas ela coincide muito com a da Argentina, né? Se a gente olhar lá que o controlador de taxa variável de sementes, por exemplo, na Argentina, foi fantástico a adoção, né? E aqui também aparece. Eu acho muito interessante assim os mercados brasileiro, argentino, paraguaio, eles têm coisas em comum, né? As necessidades dos agricultores são semelhantes. Com relação ao, já vamos pegar aqui o piloto automático, né? Então, por que ele se tornou tão atrativo? Porque a maior parte dos produtores entende, né, e que houve um ganho de produtividade e que o serviço foi mais preciso. Então, muita gente argumenta que essa é a principal razão, e eu acho assim, essas são duas expectativas que os agricultores sempre têm, né? Eles dizem assim, bom, eu quero fazer as coisas melhor e quero ter um ganho de produtividade, um retorno econômico disso, né? Outros que a gente argumentou muito no início, né? Que a gente, ao racionalizar o uso de insumos, nós poderíamos ter uma redução, né? E eu gosto de dizer isso para vocês que nem sempre é possível ter essa redução, porque, na verdade, tem casos que você tem que investir mais, né? Então, mas a ideia é assim, que você pode pelo menos fazer uma gestão melhor de todo o seu investimento, né? Uma outra, a terceira que apareceu e me parece muito interessante é a vontade, né? Que todo agricultor tem de modernizar a sua atividade, né? Então, o agricultor ele tem uma escala de investimento, né? Então, às vezes, o agricultor investe em estradas, depois ele investe em armazenagem, moradia para os seus funcionários, instalações para proteger o seu maquinário e, finalmente, né, uma das coisas que os agricultores se preocupam é ter as máquinas modernizadas, máquinas modernas, né, com uma capacidade de trabalho importante, porque isso a agricultura ela é uma indústria de céu aberto, né? E às vezes as janelas que a gente estava falando na aula passada, né, as janelas são muito pequenas para a gente fazer uma operação e você imagina que você tem que colher, o tempo está para chuva e a tua máquina, a tua colhedora começa a quebrar, né? O teu graneleiro. Então isso aí deixa qualquer agricultor muito preocupado. E a modernização, o agricultor sempre se preocupa assim, puxa vida, minha semeadora já está meio defasada no mercado, meu equipamento para fertilização, meus tratores, então sempre essa ideia de manter a propriedade com um nível de modernização apareceu bem forte. Mas muitos agricultores têm essa expectativa de reduzir o uso de insumos. E nem sempre é o caso, né? A gente não apareceu aqui, mas eu quero dizer para vocês que eu colocaria a eficiência aí como sendo um dos itens mais importantes. Benefícios que você vê, né? Então, ganhos de produtividade, serviço mais preciso, redução de custos, alguns veem isso, né? E esse era um problema, viu? Nós enfrentamos aí muitos desafios nesse processo de adoção da agricultura de precisão. Esses dias eu vi numa live também o Alain da Dracar falar uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso, né? O Alain falou assim, olha, tinha um discurso que o pessoal dizia assim, nós não precisamos de agricultura de precisão no Brasil, nós precisamos de precisão na agricultura. E isso atrapalhou bastante esse discurso, esse posicionamento técnico, né? Porque parecia assim, não, você não precisa investir em nada, você só tem que fazer melhor com aquilo que você já tem, com a tecnologia que você já tem, com os equipamentos que você já tem. E, infelizmente, né, pelo menos para a gente que trabalha com agricultura de precisão, a gente percebe claramente que isso foi um equívoco, né? Porque, na verdade, você estava fazendo uma transformação muito grande, que era necessário novos equipamentos, novos conhecimentos,
gestão de dados, informações detalhadas. Então, não tinha como ser mais preciso sem agricultura de precisão. A agricultura de precisão veio para trazer exatamente um novo nível de gerenciamento. E esse discurso realmente ele complicou muito, porque eram colegas de universidades, eram pesquisadores, extensionistas, todo mundo falando a mesma coisa, sem conhecer, ao meu ver, aprofundadamente a tecnologia. E isso atrapalhou bastante, eu concordo com o Alain Acosta nessa visão dele. A outra coisa assim, que atrapalhou um pouco a adoção, essa ideia de que era muito caro, né? Que era só para grande produtor. Então, isso deu muito receio à adoção. Mas, como a gente viu aqui, quais seriam, o que o agricultor queria, né? Ganhos de produtividade, serviço de melhor qualidade e, se possível, né, com economia. E o monitor de colheita aqui, né, de novo, o Sul se destaca aqui, né, na utilização, e algumas regiões bem baixa a utilização do monitor, que é uma fonte de dados extraordinária. Quanto à utilização de fertilizantes químicos, você vê que o Sul, de novo, né, a percentagem de respostas positivas ele é muito forte, né? É interessante que na região de fronteira agrícola, como precisa adubar muito, né? São áreas novas, então aparece muito forte essa questão dos fertilizantes. Taxa variável de sementes, então, é mais uniforme, né? Você veja que a taxa variável é uma coisa mais recente, né? E tem despertado o interesse aí de norte a sul do Brasil. Razões para adotar, né? Então, você vê o seguinte, essa primeira barra aqui é a principal, ganhos de produtividade. Então, em todo o país, o que se espera da agricultura de precisão é ganhos de produtividade. E aqui eu devo fazer uma ressalva, assim, que o ganho de produtividade ele é uma consequência de 54 fatores que influenciam a produtividade. Então, isso aí, às vezes, leva a uma frustração, porque o agricultor pensa que o ganho de produtividade ele é linear, né? E ele, assim, ele depende de uma série de fatores, né? E talvez você fazer essa métrica com base em um ano possa ser uma métrica equivocada. Você teria que ter assim, um horizonte de tempo maior para poder avaliar o quanto está sendo efetivo. O segundo fator é a redução de custos. Então, você vê que o agricultor ele sempre está muito pressionado pelos custos, né? Esse ano não vai ser diferente, né? O dólar deu uma caída, mas ainda está muito alto, né? Então, os custos de produção são elevados e o agricultor sempre quer ser o mais racional possível, né? Aumento da eficiência das máquinas apareceu importante, diminuição do trabalho. Essa parte aqui é bem legal, essa resposta, viu? Porque é uma tendência da agricultura que você tem que ter jornadas mais longas e a mesma pessoa trabalhar mais horas, né? Poucos funcionários, eu me expressei mal, peço desculpa para vocês. Na verdade, poucas pessoas trabalhando longas jornadas. Então, a agricultura de precisão, a indústria de máquinas agrícolas como um todo, né, ela procura ofertar mais conforto. Você vê, no início, aí os tratores não tinham nem cabine. Eu sou dessa época aí, né? Eu falei para vocês, sou uma família de produtores. Meu pai agricultor, né, agrônomo e agricultor, e a gente eu trabalhava muito nas férias, no período que eu tinha disponível, como tratorista, né? E era a cabine já o todo já foi um progresso, né? Até chegar uma cabine realmente foi um avanço muito grande. Aí você imagina um piloto.
E hoje você tem ar-condicionado, você tem uma cadeira que permite você ficar numa posição boa, você tem descanso, uns têm frigobar, música, então ambiente limpo, dá gosto, né? Você entra numa cabine hoje de uma máquina moderna, você tem tanto conforto quanto estiver dentro de um carro, né? E isso é importante. Se você tem que ficar trabalhando 12 horas, realmente isso faz muita diferença. E uma percentagem de. Sempre foi assim, mas uma percentagem grande, né, dos colaboradores são a própria família, né? O filho, a esposa, né? Então, são a própria família que está trabalhando, né? Então, mudou muito e a agricultura de precisão, ela contribui muito, né? Você tem todos aqueles monitores, tudo te informando. Hoje nós trabalhamos com alertas, né? Você tá muito rápido, então vem um alerta. Ó, você está colhendo muito rápido, diminui a velocidade, você está tendo perda na colheita. Você tem um alerta, ou você eu estou pulverizando e vem um alerta lá, ó, está ventando demais, está perdendo produto. Então, assim, hoje as máquinas, essa geração de máquinas inteligentes, smart machines, elas quase que dialogam conosco, né? Assim como os carros, né? É impressionante hoje você tem aí no carro todo esse tipo de sensores, sensor de fadiga, sensor de antibatida, sensor de estacionamento. As máquinas agrícolas, elas assim são para conforto mesmo e permitir que uma pessoa faça mais. Esse é o ponto. Bom, evolução de mercado, né? Aqui as compras, né? Você vê que compras de diferentes, popular, piloto automático, você vê que assim, um avanço muito grande aí dessa tecnologia, um número de aquisição bastante grande. Monitor de colheita, é que esse já vem, um item de série já, né? E a aplicação de fertilizantes a taxa variável, né? Então, avançando bastante. E semeadoras que têm a condição de fazer regulagem da população de plantas, aumentando bastante. E aqui, né, então, uma forma que eles encontraram, né, de você ir colocando as tecnologias. É uma forma de representação. Considerações finais. A agricultura de precisão é usada por 45% dos produtores. É como eu disse para vocês, depois da mesma empresa, ela fez uma nova pesquisa e o resultado foi bem diferente, viu? Do que esse aqui. Mas, assim, a gente trabalha, né, para chegar num número parecido com esse aí, né? Que a gente tenha 35%, 30%. É importante porque, assim, nós temos um mosaico de tamanhos de agricultores, de realidades de agricultores, e a agricultura de precisão, assim, para aqueles agricultores que são mais tecnificados, né, ela ajuda muito, né? A expectativa é que tenha um crescimento nos próximos anos. Esse crescimento vai ser direcionado, guiado, né, pelas aplicações da taxa variável de fertilizantes, químicos e sementes. Isso realmente evoluiu tremendamente, né? Mapas de atributos de fertilidade do solo, né? E taxa variável para corrigir deficiências no campo. A falta de mão de obra apareceu, né, forte. O tipo de sinal ainda nessa época que havia uma clara necessidade de melhorar o tipo de sinal. O que o agricultor esperava, né? Esperava maior produtividade, redução dos custos, né? Cerca de 20%, né,
dos agricultores faziam um mapa de solo e taxa variável de fertilizantes, pulverizadores autopropelidos, né, que já vinham com toda essa tecnologia. Não existe uma marca que domine o mercado brasileiro da agricultura de precisão. Isso aqui, assim, na verdade, o ideal para o agricultor é que a gente tivesse o Isobus, isso que seria assim, que você pudesse colocar o trator, conversar com a semeadora e conversar com a colhedora e conversar com o pulverizador e multimarcas, né? Mas as soluções elas são mais fáceis se você tiver as máquinas da mesma marca, né? Então, essa sempre foi uma questão assim do mercado, né? O ideal é que o agricultor pudesse ter total liberdade, né? Mas para isso, para facilitar a vida dele, nós tínhamos que essas máquinas elas tinham que ter sistemas que permitissem você exportar os dados e importar com facilidade. Agora, uma máquina trabalha com uma linguagem, a outra com outra, e aí você fica louco tentando fazer essa comunicação. Essa é uma coisa que assim, melhorou bastante, diria para vocês, mas tem espaço para melhorar muito isso aí, né? Só um detalhe, professor, se me Pois não, permite. claro, por favor. A gente está trabalhando agora bem forte essa questão da Isobus com o sistema de motores elétricos, né? Que ótimo. E tem muitos produtores que preferem usar um controlador proprietário, no caso nosso, e não usar a ISO para deixar a tela do trator lá disponível para ele ver as linhas de aplicação, enfim, fazer os controles na tela do trator e deixar um terminal separado para fazer as funções da máquina. Então, tem as duas preferências, né? A grande maioria opta pelo Isobus, mas tem aqueles que preferem ter uma tela separada para fazer a operação de forma independente, sem interagir com a tela do trator. Então, isso tem-se de tudo, né? Isso aí. Desculpe que eu não estou vendo a pessoa, quem é que deu essa contribuição? Foi o... É o Ayrton. Ayrton, isso é. Então, no início, era isso que você falou, né? Cada equipamento tinha uma tela própria, né? Então, a cabine do trator era um centro de operações aí, né? Era um negócio que impressionava. Depois, tudo isso foi assim sendo coordenado, pode ser coordenado por uma central única, né? Mas, às vezes, para algumas operações específicas, realmente o agricultor prefere ele ter assim, os controles, os comandos, né, do equipamento. Eu tenho um exemplo aí de alguns anos atrás, né, de uma empresa, a Precision Planting, né, que ela tinha controladores para semente aí que te davam 10, 12 funções diferentes, né? Então, alguns agricultores preferiam aquele monitor porque ele tinha mais informações. Mas a tendência é que, assim, convergência, né? De convergir as tecnologias, né? Mas eu agradeço aí, Ayrton, realmente é interessante. Bom, a agricultura de precisão, no conceito, assim, né? É o manejo da variabilidade, é o manejo sítio-específico, né? Para isso, nós temos que investigar, né? Delinear a variabilidade que existe e, uma vez conhecida a variabilidade, nós temos que ter estratégias de manejo e de decisões, né? Então, são duas etapas, sabe? Assim, hoje, as empresas de agricultura de precisão, eles dedicam um grande esforço a essa prática aqui da tomada de decisões. Porque a tomada de decisão é que vai concretizar todo esse esforço de investigação. Uma das coisas que a gente cometeu assim de erro no passado é que a gente gerava o mapa de variabilidade de atributos e não fazia intervenção, né? Então, isso aí
comparo assim como você ir fazer um check-up da sua saúde, aí o médico diz assim, olha, o senhor anda fumando demais, o senhor anda bebendo, consumindo bebida alcoólica, o senhor tem que diminuir esse consumo, né? Eu tenho diagnóstico, mas eu não mudo meu padrão de vida, meu estilo de vida. Então, consequentemente, você não atinge o objetivo que seria esperado. Na verdade, esse objetivo, então, ele só vai se concretizar se você tiver a intervenção e, mais do que isso, se você tiver um grau de avaliação de quanto de sucesso aquela intervenção ela foi correta. E, de novo, citando exemplos de algumas empresas que a gente tem mais convivência de agricultura de precisão, algumas tiveram que ajustar o calcário, por exemplo, por 4, 5 vezes a taxa que eles estavam trabalhando. Outras diminuíram alguns teores de nutriente. Então, é muito importante você construir um banco de dados e você ir trabalhando esse banco de dados e modulando, né, as intervenções que você está fazendo. No nosso caso, por exemplo, de nitrogênio, sensores de nitrogênio, com sensores de dossel, uma das coisas que a gente observa é a diminuição da dose com manutenção da produtividade. Então, aí você tem que tomar decisões, né? E a gente espera que as decisões sejam as mais corretas, porque você pode fazer todo um trabalho de investigação, mapeamento, e depois tomar a decisão errada. Daí realmente fica ruim. Mas eu diria para vocês assim, uma das vantagens da agricultura de precisão, sabe, é que se você erra, como você tem muitos números, muitas informações, você tem logo ali a possibilidade de corrigir seu erro. Então é aquilo que o pessoal diz, é um learning by doing, é aprendendo à medida que você vai fazendo. E isso, né, corrigiu outra crítica da agricultura de precisão que me incomodava bastante. O pessoal dizia assim, não, mas vocês fazem mal feito, essa agricultura de precisão vai gerar maior variabilidade nos campos. Olha, isso é uma coisa assim que não se comprovou, foi uma coisa que as pessoas achavam, né, porque não tinha dependência espacial, porque por uma ou outra razão, esses grandes malhas amostrais muito grandes, né, o pessoal achava assim, isso aí você vai aplicar taxa variável, aí você vai criar mais variabilidade. E de fato, isso não aconteceu, porque uma das coisas que a gente observa com a agricultura de precisão é que a lavoura fica mais uniforme. E isso o agricultor ele tem uma percepção muito aguçada sobre isso, e ele não é fácil você dizer assim, olha, eu estou enganando o produtor, você não engana, né? E, felizmente, se você estiver errando, como eu disse para vocês, rapidamente é possível você constatar que daria para fazer algum ajuste na recomendação. Hoje a gente chama isso aí do tratamento dos dados, gestão dos dados, em nível de propriedade. Sabe? Isso é muito interessante, porque permite você fazer ajustes muito localizados. Bom, um pouquinho da história, né? O primeiro monitor de colheita do Brasil aí, né? 1995. Olha só que interessante, né? 1995. O plantio direto, por exemplo, é uma tecnologia da década de 70, né? 72, o primeiro pioneiro, né? Nos Estados Unidos, ainda na década de 60. Aí nós vamos para os transgênicos e chegamos, né, nas ferramentas da agricultura de precisão. Em 1996, São Paulo, como eu disse para vocês, São Paulo detém aí um pioneirismo, né, realiza os primeiros seminários, e em 1998 já começam os primeiros prestadores de serviço de agricultura de precisão. O professor Molinha aí, né, esse senhor que está aqui, né?
nos primeiros trabalhos aí. Eu cheguei a conhecer essa máquina aqui. Esse aqui é um Terragator. Tinha o Rogator e o Terragator. Eram equipamentos para distribuição de sólidos, sabe? E era um monstrengo, uma coisa assim que nós não tínhamos no mercado brasileiro, esse tipo de máquina, né? E como vocês estão vendo aqui, ele tem um rodado muito grande na frente, né? E assim, ele imagina quando o pessoal disse, não, agora nós vamos fazer agricultura de precisão, taxa variável, vai ser com esses Rogator e Terragator. Puxa, isso aí o pessoal olhava e disse, mas está louco, isso é muito diferente do meu trator, meu distribuidor, né? Uma coisa assim, muito fora. E de fato, o que se percebeu é que não foi esse equipamento que foi popularizado. Depois vieram outras soluções, né? E que realmente permitiram fazer taxa variável a lanço e depois na linha, de uma forma bem mais adaptada ao mercado brasileiro. Então, aqui é esse equipamento que era muito usado, né, nos Estados Unidos. Ele era um distribuidor, né, com um rodado único aqui na frente, né? E, bom, daí, a partir daí começou toda a história, né, de caminhões, para adaptação de caminhão para distribuição e distribuição a lanço, né? Isso também, essa distribuição a lanço também foi uma questão assim que impactou um pouco a agricultura de precisão, porque muita gente associava a agricultura de precisão à adubação a lanço. Daí, como ele estava questionando a adubação a lanço, já questionava toda a agricultura de precisão, né? Já não, esse troço não funciona, porque fica recomendando adubação a lanço. Eu, particularmente, desde o início, como os primeiros equipamentos eles eram de adubação a lanço, eu tive que conduzir, por força do equipamento que estava disponível, muitos trabalhos com adubação a lanço, sabe? Em áreas já corrigidas. E realmente, assim, a diferença não era grande, era muito pequena entre a lanço e na linha. Você tinha pouca diferença. Mas como você estava fazendo adubação a lanço na área que realmente era mais deficiente, o benefício aparecia muito mais do que qualquer outro problema. Então, realmente a agricultura de precisão, em um dado momento, ela foi muito associada a essas adubações a lanço. Aqui os alunos aí do professor Molim, né? Nos primeiros cursos aqui tinha uma empresa de fertilizantes, a Serrana, né? E com um distribuidor aí. E aqui eles estavam avaliando, já adaptado num caminhão, né? Avaliando a qualidade da distribuição e para ver se essa distribuição ela estava sendo realmente precisa, né? Continuando então um pouquinho dessa história, nós tínhamos parado aqui nos prestadores de serviço. Começa a ser oferecida, a ser discutida isso nos cursos nas faculdades, né? Em 2000 aparecem os primeiros equipamentos para taxa variável. De novo, começa os prestadores de serviço de agricultura de precisão especializados, né? Piloto automático, as conferências, né? Combap, né? O Comitê de Agricultura de Precisão, do início de agricultura, e a criação da associação. Nós iniciamos aqui na década dos anos 2000 o Projeto Aquários, né? Que continua até hoje, que assim foi um marco importante. E o mestrado profissional, aqui em 2011, nós tivemos a primeira turma do mestrado profissional. Em 2010, a CAPES reconheceu o nosso mestrado profissional. E quanto ao nosso congresso aqui, né, Congresso do Sul do Brasil, o APSul América, nós já vamos para a 6ª edição, né, já com 12 anos aí de história. E diz assim, o Rio Grande do Sul, então, tem algumas características, ou o sul do Brasil, né? A indústria de máquinas agrícolas, grande parte está aqui. Indústria de fertilizantes, grande parte está aqui também.
consultores especializados e o mestrado profissional em empresas, né, voltadas à agricultura de precisão. Então, o Rio Grande do Sul, ele formou Rio Grande do Sul, sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, formou um nicho aqui de adoção, de conhecimento, de geração, de efervescência, na área que prova aqueles números, né, que mostram que é a região que tem o maior índice de adoção, que utiliza um grid menor, que valoriza mapa de colheita. E assim, a gente enxerga tudo isso como um movimento que se deu aqui no Sul. E assim, e aí outras regiões também seguiram esse caminho. Grande maioria dos usuários de agricultura de precisão utiliza taxa variável de fertilizantes, amostragem em grid. A segunda geração, que o professor Molin considera, né, a definição de zonas de manejo, condutividade elétrica, que é muito usada nos Estados Unidos, mapa de colheita, imagens de satélites, de drones, sensores de vegetação para nitrogênio e aplicação precisa de agroquímicos, como a segunda geração. A terceira geração da agricultura de precisão seria a agricultura digital, e assim nós vamos indo, né? Alguns projetam a robótica, etc., como os próximos passos. Bom, então, essa foi a apresentação. Agradecemos muito aí ao professor Molin, né, e a Kleffmann pela oportunidade. E, assim, eu vou voltar aqui para enxergá-los. A ideia é que vocês trabalhem um pouco isso, conheçam essa história, dominem, né? Porque ela é importante, né, para a gente poder situar as nossas tecnologias. Muito bem, se vocês ainda estão com fôlego para mais uns minutinhos, eu apresentaria um outro país, aí, um outro case. E eu acho que eu vou começar pela Argentina, e aí eu paro no início da Argentina aqui, com a apresentação do Mário Bragatini sobre a agricultura de precisão na Argentina. Um pouco da história, porque, como eu disse para vocês, a Argentina ela iniciou um pouco antes do que nós a adoção. Muito bem. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui quantas empresas eles conseguiram reunir, né? Isso foi uma característica da agricultura de precisão. Se você pensa em escala nacional, você tem que criar uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa de desenvolvimento aí da tecnologia, né? E assim, isso é muito importante pensando em escala nacional. É claro que cada um vai defender seus interesses, né? A sua empresa, mas é muito importante como um todo, né? De que haja pontos em comum e que haja um desenvolvimento regional, e aí uma empresa vai puxando a outra, a competição, e o resultado disso é que o serviço de agricultura de precisão ele é melhor ofertado. Então, aqui você vê que muitas empresas brasileiras também atuam no mercado argentino e muitas empresas internacionais, né? Como vocês estão vendo aí, várias marcas que vocês conhecem. Eu vou pular, mas eu queria registrar aqui, né, muita coisa, mas é do Mário Bragatini, realmente um ícone da agricultura de precisão na América do Sul. Tá? Então, eu vou pular algumas coisas aqui, mas o conceito, né, assim, que ele é de todo
de toda a agricultura, né? Que ela tem que ter um componente econômico, um componente social e um componente ambiental, né? E às vezes o social ele avança um pouco em cima do econômico, outras vezes o econômico avança o sinal em relação ao ambiental, mas de fato a gente teria que achar essa intersecção. Muitas vezes eu particularmente como professor, como uma pessoa que faço palestras ou coloco esses vídeos à disposição, às vezes você é criticado por quem tem uma visão mais ambiental ou uma visão mais social, porque acham que você está tendo uma atuação um foco muito econômico. Mas, de fato, o equilíbrio entre esses três aí é que é o importante, viu? Se você puxar só para o lado social, você também vai ter problemas. Se você tiver uma visão só ambiental, você também não consegue atingir os objetivos, os desafios da agricultura contemporânea. Essa é a minha visão. A Argentina pode e deve ser o supermercado do mundo e de maneira sustentável. Que frase bonita, né? Cunhada pelo nosso saudoso Bragatini. O Brasil também, né? Tem vários países que querem ser o supermercado do mundo, né? E de preferência de uma maneira sustentável. Isso é muito importante. E isso tudo está para países, né? Nossos irmãos paraguaios, argentinos, que todos nós que somos provedores de alimentos, né? O aumento da população chegando a 9 bilhões, né? Previsto para 2050, ela vai provocar que haja um aumento, hoje os dados são de 60%, né? De aumento da produção de alimentos e de biocombustíveis até 2050. Então, isso aí impulsiona o agro, né? E é impressionante, né? A resiliência do agro, ela encanta a gente agora nessa pandemia, né? No Rio Grande do Sul enfrentando essa seca toda aí, e mesmo assim o agro puxando a balança comercial, apresentando crescimento, e é impressionante assim, realmente como o agro ele tem uma força muito grande. Eu acho que as pessoas às vezes elas olham e dizem assim, mas o agro é produto primário, não é industrializado, não tem valor agregado. Mas assim, para um país que tem as dimensões que tem o Brasil, que tem a Argentina, é uma potencialidade que qualquer planejador, economista, administrador deveria olhar para o agro com um pouco mais de carinho. Porque às vezes você tem um produto altamente industrializado, mas o mercado ele dura poucos anos. O agro é um mercado que existe desde quando o homem deixou de ser nômade, né? E se fixou. Então, nós aí que vivemos isso, e o nosso agro, né, poderia ser tão mais pujante, né, se a gente tivesse melhor infraestrutura, se um pouco do que ele exporta voltasse para o próprio agro para que a gente tivesse melhores condições, né? Bom, deixa eu voltar aqui a questão da Argentina, vou passar uma série de imagens, depois vocês podem olhar com um pouco mais de cuidado, até nós chegarmos, né, a questão desses cursos internacionais de agricultura de precisão. Então, na verdade, esses cursos do INTA, na Estação Experimental de Manfredi, eles são fantásticos, né? São cursos assim que reuniram milhares de agricultores, né? E lá se apresenta sempre o que há de mais novo, né? Então, você imagina que eles têm esses dados que nós estávamos comentando com vocês, né? Alguns dados, deixa eu colocar no tamanho um pouco maior isso aqui, para que a gente possa... Desculpa. Aí. Bom, você veja o seguinte, né?
monitores de rendimento, né? O número de unidades de colhedoras com monitores de rendimento eram 10 mil, né? E, consequentemente, a Argentina ela se colocava como o segundo país do mundo em colhedoras com capacidade de fazer mapa de colheita. Eu vi alguns dados lá que eles falavam assim que eles estavam fazendo 60% da área colhida na Argentina tinha mapa de colheita. E a capacidade deles era para 80% do país, eles teriam condições de fazer mapa de colheita. Estavam fazendo em 60%. E aí você olha os números brasileiros, né? Talvez 5%. Então, para que a gente possa ter a agricultura digital, Big Data, nós precisamos do dado, né? Precisa da informação. É muito importante colher essa informação. Aí você vai para dose variável em semeadoras. Então, assim, coisas muito interessantes, né? Monitores de semeadora, olha só, praticamente todas as semeadoras, né, com controle, então diminuindo o erro de distribuição de sementes na lavoura, isso é muito importante. E assim, o interessante para mim da agricultura de precisão é que ela une toda a cadeia, sabe? Você está unindo o produtor, o consultor e a indústria. Então, quando você tem tudo isso aí unido com o mesmo objetivo, é muito interessante. E a agricultura de precisão, ela, de certa forma, ela linkou esses diferentes setores. Então, você vai coletar dados, né? Coletar dados sobre a sua área, o tipo de solo, imagem de satélite, amostragem, condutividade elétrica, cultivos, rendimento de cultivos anteriores, mapa de proteína, conteúdo de óleo, se for o caso. Depois você vai processar essa informação e, finalmente, você vai definir as suas zonas de manejo e aí você vai implementar a estratégia, né? Então, nas zonas de manejo de alto potencial, eu vou fazer essa estratégia. Na zona de baixo potencial, eu vou adotar essa estratégia. Depois, eu tenho as máquinas precisas que vão executar as atividades e vão me dar uma rastreabilidade do que foi feito. Então, realmente, isso aí é muito importante, essa visão de como integrar tudo isso, né? E os grandes objetivos, né? Então, escolher a melhor genética para cada ambiente, controlar a precisão da semeadura, aplicação de doses variáveis, com base em mapas ou em sensores, o cuidado com o meio ambiente, porque quando você usa uma dose mais racional, você também quer controlar melhor isso, né? Maior produtividade e competitividade, poder conduzir ensaios on-farm. Você pode fazer competição de cultivares, você pode fazer adubações, teste de produtos e a questão da gestão. Então, você vê que aquilo que o Mário colocava foi realmente o que a gente foi ver ao longo desse processo de adoção. No caso, então, argentino, eles criaram uma rede de troca de experiências para desenvolver, né? Vou pular algumas coisas que depois vocês podem ir com calma aí, para a gente sobre como estavam sendo pensadas. As máquinas, né? Máquinas autônomas, que isso ainda, assim, ainda tem muita coisa para avançar, mas a ideia é daquele conceito. Cada vez nós vamos ter menos pessoas no campo, pessoas que vão ter que trabalhar mais tempo, e é importante que as máquinas elas façam o máximo possível
e que talvez a pessoa ela vai trabalhar só vai ficar acompanhando o serviço. Quando houver alguma necessidade, intervém. Senão a máquina ela pode ir fazendo muitas coisas por ela mesma, né? E telemetria é muito importante, rastreabilidade, informação em tempo real, máquinas conectadas, muitos sensores, né? E aqui é um pouco, né, assim, do que o Mário via, né, e que realmente a indústria sempre vai puxando, né, novas tendências, né, que são máquinas autônomas. A John Deere aqui um exemplo da John Deere. Isso às vezes demora, né, 10, 15 anos até o produto chegar a campo, né? Mas a ideia de que você possa ter máquinas que elas vão ficar trabalhando enquanto você está descansando na sua casa é algo que fascina, né? Fascina o homem, porque muitas operações poderiam ser feitas durante toda a noite sem desgaste, né? E aqui ele vai mostrando, né, como essas coisas vão evoluindo, a utilização de câmeras, pilotos, tratores, né, sincronizados. Então, aqui você veja que está tudo sincronizado, a colhedora está se comunicando com este trator, que está se comunicando também com essa semeadora, e aqui nós temos 3 operações. Você tem a colheita, você tem a descarga de grãos, e você já tem a semeadora, e de repente aqui você está colhendo, está gerando o mapa de colheita, e já está informando para esse aqui qual é a população que você vai usar em função da colheita que foi feita no passado, ou a reposição, né? Reposição de fertilizantes. Então, por exemplo, aqui eu estou colhendo 10 toneladas de milho e eu vou repor o que está saindo de milho nessa adubação. Então, isso aqui é fantástico, né? Essas possibilidades. A Case, né, tem muita tecnologia também, de tratores autônomos, né? Essa questão ela está muito presente, né? Também na indústria automobilística. Vocês estão acompanhando, né? A gente vai vendo que muitas pessoas pensando nisso, né? Em cidades autônomas, né? Então pode diminuir muito riscos. No primeiro momento ninguém confia, mas no segundo momento, né? Você pensa assim, a distração, a fadiga, pessoas que têm problema com álcool, distração, tudo isso você pode controlar com máquinas autônomas, né? Então, o uso autônomo, semi-autônomo, é automatizado, porém com operário. Então, isso é muito interessante. Alguns países eles têm restrições, né, ao uso de máquinas autônomas. Então, você pode ter uma máquina que ela tem todo o conceito de máquina autônoma, só que ela é fiscalizada, ela é acompanhada por um operador que fica aí fazendo outras coisas e acompanhando o deslocamento dela. A gente não sabe como isso vai evoluir, né? Mas é importante que vá evoluir. E eu comparo isso de novo, né, com aquelas críticas que a gente sofria. O pessoal diz assim, não, mas é tudo muito caro. Sim, é caro. Um carro de Fórmula 1 é caro. Mas a tecnologia da Fórmula 1 um dia vai chegar num carro comercial, barato. Mas alguém precisava desenvolver a tecnologia. E a mesma coisa, todas as tecnologias de agricultura de precisão. Muitas podem ser caras, só que alguém precisa desenvolver a tecnologia. Aqui nós temos... Cara, que não traz retorno, né, professor? Ou que não tem nem futuro, porque o retorno também, assim, você faz um projeto,
num primeiro momento, talvez não tenha a viabilidade econômica de larga escala, mas isso é um detalhe, porque logo ali que você já conseguiu estruturar, logo ali o retorno, a viabilidade econômica, ela se faz presente. Agora, se você não começar a desenvolver a tecnologia, aí sim você vai pagar caro, porque aí você vai ter que sempre ficar dependente. Aqui o caso de um tambo robotizado, isso aqui eu tenho visto, viu, nos Estados Unidos, e é impressionante como isso aí tá evoluído, viu? Assim, eu vi um tambo este ano passado lá nos Estados Unidos e ficava tudo controlado, viu? Desde a quantidade de leite que a vaca estava produzindo, na hora já vinha um relatório dizendo se a produção dela diária estava de acordo com o que ela vinha produzindo e a quantidade de alimento que ela tinha que comer para aquela produção. Então, essa área aí de tambos é impressionante assim como isso está avançado. Tem muita tecnologia. Nos Estados Unidos, eu vi isso aqui no Brasil, aí nessa região do Paraná, de Castro, de Ponta Grossa, essa região aí está muito avançada. Então, os conceitos, né, da agricultura de precisão hoje estão espalhados para todos os setores, né? Então, aqui você tem aí uma relação, né, de tudo que a gente poderia fazer, né, esse integrate farm. Eu gosto muito desses desenhos esquemáticos aí que permitem a gente ter uma ideia de tudo que está acontecendo. Então, você tem o grão, a palha que está sendo deixada, a fertilização, os químicos que você vai aplicar, a taxa variável de semente, informações sobre o clima, sobre uma amostragem de solo. Você usa todo o conhecimento que existe, você tem acompanhamentos de diferentes estratégias, né? Então, assim, realmente a máquina do futuro não está nos laboratórios de investigação. Ela é secreta. Não haverá lugar para improvisações. Cada dia mais é um desejo, uma construção de uma máquina dependerá da interdisciplinaridade de conhecimentos e menos da habilidade do ferreiro, característica do passado. Todas as máquinas serão globais e o controle eletrônico será universal. Então, você veja assim, isso aqui eu queria fazer uma homenagem, viu? Na verdade, ao Bagatini, pela inteligência. Vocês estão vendo, né? Pela colocação, da clareza das colocações que ele fazia. E ele, então, galgou assim, um respeito muito grande, porque ele era uma pessoa que se podia dizer um visionário, né? E essas pessoas, elas são muito importantes para poder dar os direcionamentos, porque quando a gente fala em agricultura de precisão, a gente está falando na agricultura do amanhã. São coisas que às vezes nem foram inventadas, né? São coisas que ainda estão para ser. Mas o rumo essas pessoas já tinham, já sabiam para que lado ia, né? Então é muito importante. Aqui ele nos mostra, por exemplo, uma semeadora, né? Com esse tamanho das semeadoras é impressionante, né? E aí com muita engenharia, né? Muita multidisciplinaridade, né? E aí com compensação de carga, né? E se adaptando ao terreno. Essa aqui é uma outra invenção, né? Que é a plataforma que se adapta a qualquer espaço entre linhas de milho, né? E colhe em qualquer sentido. É uma patente argentina, né? Então pode colher milho a 52 centímetros, 42, 35.
Então, isso aí era muito importante para a questão da soja, né? Fazer a rotação com a soja. Então, uma patente argentina mundial. Nós também temos empresas gaúchas, brasileiras, que têm patentes internacionais, né? Então, isso é muito interessante que, assim, eu tive, na última Expo Direto, visitei todas as empresas, né, que eu sempre faço isso, mas eu fui na Massa Infex, na GCO, e eles estavam me falando também que uma ideia aqui do Rio Grande do Sul virou uma patente internacional da GCO, e o pessoal lá nos Estados Unidos estava impressionado, né, com... Então, assim, a invenção hoje, e as startups estão aí, a invenção pode vir de qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Então, a gente tem que estar muito assim, receptivo às inovações. Bom, tem essa questão da violação das patentes também, bem complicado, né? Isso aí faz parte. Serviços, então, essa ideia de máquinas globais, né? Isso é interessante, viu? A gente começa a olhar, assim, realmente, o mercado brasileiro está cada vez mais próximo do mercado internacional, né? Então, você não vê muita defasagem, você tem empresas brasileiras aí expondo na Alemanha, expondo nas principais feiras nos Estados Unidos, né? Alguns Draper e assim vai indo. Fertilizante líquido, né, para inoculação líquida, né? Então, hoje nós temos muitos produtos biológicos, né, que a gente pode colocar no suco. Então, também você pode fazer aplicação de químicos, né? A ideia de você ter um bom contato da semente com o solo, né? Dosadores. Esse aqui é um conceito que depois nós vamos ver que uma semeadora que pudesse colocar 2 tipos de híbridos, a mesma semeadora. Então, assim, você teria zonas de manejo de baixo potencial produtivo que você usaria um híbrido mais resistente, defensivo. E zonas de alto potencial produtivo você colocaria um híbrido de altíssimo potencial produtivo, na mesma semeadora. Então, assim, é um conceito que nos Estados Unidos eles estão trabalhando, no Brasil, acho que se apresentar para os agricultores, o agricultor vai dizer, não, isso eu não penso em fazer, tá louco? Isso vai me dar muito trabalho. Mas, assim, é importante que a indústria ela vá desenvolvendo soluções, né? Essa tecnologia que é muito perseguida pelos agricultores, né? É a semeadura em alta velocidade. Então, várias empresas, né, estão trabalhando isso, a John Deere, a Precision Planting, né? E aí eles dizem que hoje você já teria aí semeadoras com capacidade para fazer a semeadura 15, 20 km por hora, que é um negócio impressionante, né? Eu estava falando, semeadura bem feita, 4 km por hora, 3 km por hora. Daqui a pouquinho você está falando em semeadora com velocidade de pulverizadora, é um negócio que a gente fica meio... E eles dizem assim, não, isso é uma coisa, assim, tem que buscar isso. Muito bem, eu acho que era isso aí que a gente tinha para dar uma visão para vocês sobre o mercado brasileiro, sobre o mercado argentino. Depois nós vamos ver mais uma outra apresentação sobre a Argentina ainda, e uma sobre o Chile na próxima manhã. E aí a gente encerra essa fase assim de introdução à agricultura de precisão, dando um panorama global para vocês de como está a situação e de quais são os rumos.